Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso segundo módulo do curso básico de programação neurolinguística. Eu sou Sandro Pereira, sou trainer em programação neurolinguística e especialista em leitura facial das emoções. Então, vamos começar fazendo uma revisão. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou compartilhar aqui. Bom, agora compartilhando com vocês, o que eu fiz? Eu peguei o chat de ontem, copiei e colei aqui numa planilha de Excel para que eu pudesse ver as perguntas e o que vocês me propuseram. Como eu tenho pouquíssimo tempo, eu separei 5 questões que eu considero que são urgentes, ou seja, eu preciso responder hoje, agora. 3 eu considero importantes, mas talvez eu não consiga responder agora, muito mais pelo tempo do que pela questão. 6 eu respondi ontem e 4 eu vou responder por e-mail. Portanto, 18 perguntas. Vamos lá. Isso é uma revisão da aula de ontem, já começando com as perguntas. Uma delas foi da Rose, que ela perguntou o seguinte: a hipnose que Freud aplicava segue a mesma linha que eu aplico? Não. O Freud usava uma hipnose antiga, hipnose clássica, que ela era mais do tipo, você dá uma ordem para a pessoa, feche os olhos agora e relaxe. É a hipnose de palco, que hoje nós conhecemos como hipnose de palco. Portanto, a hipnose que eu ensino e que eu aprendi é a hipnose ericksoniana, que é completamente diferente. Pode ser até que a gente combine uma live para eu falar sobre a hipnose ericksoniana. A outra pergunta do Carlos, ele perguntou o seguinte: como saber se alguém está tentando me hipnotizar para fazer alguma coisa? Carlos, é impossível, repetindo, alguém te hipnotizar sem o seu consentimento, porque toda hipnose é auto-hipnose. Ninguém tem poder ou domínio sobre você, senão você mesmo. Então é balela, é mentira aquela história de que alguém veio aqui e me colocou em transe. Não, ninguém coloca você em transe. Cada um de nós é que se permite entrar em transe. Outra pergunta da Ana Lúcia Lima. Como a PNL se integra com a psicoterapia? E ela, no final, pergunta se nós, aprendendo PNL, podemos abandonar a psicoterapia. Não! PNL é um tratamento coadjuvante. Você pode aprender PNL e melhorar o seu desempenho pessoal, profissional, os seus relacionamentos, mas a PNL não substitui a terapia. Claro que, obviamente, existem vários tipos de terapia e também existem vários problemas a serem trabalhados. Obviamente que a PNL pode e deverá contribuir para a sua melhora, para que a sua terapia seja breve. PNL tem a ideia, a noção de psicoterapia breve. Mas se você faz terapia, não abandone, pelo contrário, continue na sua terapia ou agregue a ela a programação neurolinguística. A Alessandra perguntou: a influência do outro interfere nos nossos sentidos? Exemplo, sinto o cheiro de barata e todos começam a sentir. Alessandra, o que acontece? Os experimentos de psicologia social mostram o seguinte, que nós sofremos o efeito manada. O que é isso? Quando alguém faz alguma coisa e você olha ao redor e várias outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, exemplo, no centro da cidade começa a olhar para cima e apontar. E aí alguém do seu lado. Daqui a pouco tem 10 pessoas paradas olhando para cima e apontando. Ninguém sabe o que você está vendo, mas por efeito manada, as pessoas começam para que socialmente sejam aceitas, começam a repetir o comportamento. Mas isso é um assunto para a gente discutir numa outra live. Chama-se comportamento social. Isso é muito comum na psicologia social. O Siddhartha perguntou o que seria imagem sem recurso. Siddhartha, uma imagem mental sem recurso é você lembrar de você numa situação, num momento da sua vida onde você não teve um bom desempenho. Esse desempenho pode ter sido na escola, num determinado relacionamento, ou na busca de uma vaga por um emprego. Não importa a situação. O fato é que
Uma imagem mental sem recurso é um estado que você tem dentro de você que você quer modificar. E a técnica que eu ensinei ontem, para quem assistiu o primeiro módulo, é o switch. O que é o switch? É você cria primeiro uma imagem mental do estado em que você quer mudar ou do comportamento. Depois, você cria uma imagem menor do comportamento novo, do comportamento que você quer passar a ter. Você cria a imagem do comportamento inadequado ou sem recurso e a imagem do comportamento que você quer ter. E você fala switch, e você diminui ou tira a tela do comportamento indesejado e coloca na sua tela mental o comportamento desejado. Isso é uma técnica simples, porém efetiva. O que você faz quando você diz switch, ou pirlim-pim-pim, abracadabra? O que você está dizendo para o seu cérebro e para a sua mente? Eu vejo uma coisa e faço outra. Ou seja, eu vejo um comportamento que eu não quero e coloco no lugar dele um imprint. Ou seja, eu gravo lá no meu cérebro, através de uma imagem mental, um comportamento desejado, um comportamento com recurso, ou seja, o estado que eu quero viver naquele momento. É muito comum, vou dar um exemplo, um atleta de alta performance, quando ele vai entrar, por exemplo, na piscina para nadar, para competir, ele começa a bater no peito, ou um jogador de vôlei que pega a bola e quica uma, duas, três, quatro, cinco vezes e depois arremessa a bola. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está ativando uma imagem mental previamente definida por ele de sucesso, de alta performance, e aí quando ele faz esse movimento, ele acessa este recurso mental que está na memória dele. Alessandra, essa técnica ajuda na aprovação e sucesso de concurso público? Sim, pode contribuir bastante para você, mas aí tem outras dicas que é quando eu trabalho o PNL dedicada à aprendizagem. Então, vocês já devem ter baixado a apostila, a apresentação. Esse curso é uma parceria minha com a SB Cursos, grande parceiro, parceiros do coração, parceiros de alma. Estamos juntos nesse desafio. E lembrando agora os módulos, módulo de ontem, introdução à PNL, o módulo de hoje, modelo mental. Vou falar o que é modelo mental, as posições perceptuais e como nós criamos os nossos estados emocionais. Amanhã, vou falar dos canais sensoriais. E na última aula, quinta-feira, vou falar sobre objetivos e metas. Preparem-se para escrever, colocar no papel seus objetivos e suas metas. Então, revisão rápida. Falei das questões lá do Excel. O que é PNL? PNL é a forma como nós aprendemos. PNL estuda como o cérebro e a mente funcionam. PNL é o nosso biocomputador, é a forma que nós podemos programar e reprogramar esse biocomputador que nós temos aqui na cabeça. As aplicações da PNL são diversas, apenas duas, tanto na área da educação, lembrando a pergunta que a Alessandra Paulo fez agora, como também na área dos nossos relacionamentos interpessoais. Definições sobre PNL. PNL é uma atitude mental. PNL tem a ver com a forma como nós percebemos o mundo ao nosso redor. E a história da PNL começa lá na década de 70, em 1973, com Richard Bandler e John Grinder. E os pressupostos da PNL: todo comportamento tem uma intenção positiva para quem realiza o comportamento. E falamos da técnica switch. Avançando então, módulo 2. Objetivos de hoje: aprender a gerar empatia utilizando as posições perceptuais. Eu vou explicar já já o que é isso. Segundo, entender como criamos a nossa própria realidade a partir do modelo mental, a partir do nosso mindset, do nosso modelo de mundo. Terceiro, descrever como nós criamos os nossos estados emocionais. Tem muita gente que acha que o seu estado emocional é algo que cai de paraquedas em você. Não é assim. Nós criamos os nossos estados emocionais, gente. Acreditem nisso e vocês vão descobrir como. E agora, essa vai para a minha amiga Beatriz, amiga de 34 anos. Hoje, peço licença, Beatriz, nós estávamos conversando, trocando mensagem, e eu escrevi algo para você em função da pergunta que você me fez, que me estimulou tanto.
e eu mesmo fiquei apaixonado pelo que eu penso e sinto em relação a cada um de vocês que está aí agora, nesse momento, sendo meu aluno, ou por todos aqueles que já foram meus alunos. As pessoas que eu ensino não são meus alunos. A palavra aluno significa sem luno, luz, sem luz. Portanto, as pessoas que ensino não são meus alunos, são meus mestres que me apontam caminhos. Ao ensinar, eu me torno uma versão melhor de mim mesmo. Portanto, muito obrigado. Vocês me ajudam a me tornar uma pessoa melhor. Eu deveria pagar a vocês por estar aqui. E é o que eu sinto. Eu escrevi isso para a Bia, quando ela me perguntou e me pediu, Sandro, que você se sinta sempre inspirado em continuar. E eu disse para ela, Bia, o que me inspira são as pessoas. Mesmo as dificuldades que a gente vive como professor no Brasil, falta de reconhecimento e mudanças disruptivas que a gente tem vivido na sociedade, ensinar é o que me motiva nessa vida. Espero que também a vocês que são professores. Módulo 2, vamos falar de modelo mental, de posições perceptuais e de estados emocionais. Enquete número 1. Na sua percepção, o que mais influencia no processo decisório de uma pessoa? É a realidade externa ou é a representação interna? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um. E aproveitando para contar um pouco, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço. Eu amo dar aula e faço isso aqui com muito amor, com muito fervor. Já estou aqui pensando na aula de amanhã, o que vai ser, o que nós vamos fazer. E no final da aula de hoje eu tenho um desafio para todos vocês. E eu quero amanhã pedir a vocês que convidem, que tragam mais pessoas. Eu quero contribuir, gente, para que de alguma maneira eu deixe uma sementinha que possa germinar dentro de vocês, para que vocês depois possam usar isso na sua vida. 24% das pessoas responderam que a realidade externa é o que mais influencia no processo decisório de alguém. 76% disseram que é a representação interna. Muito bem, é a representação interna. Aqui eu sou muito transparente. Se tem uma coisa que para mim é um valor muito grande na vida é pensar, falar e agir de acordo com o que eu pensei. Isso traz para mim paz de espírito, porque dessa maneira eu sou congruente. Eu penso uma coisa, falo o que penso e ajo de acordo com o que eu pensei. E eu sempre trago comigo a seguinte frase interna, que as minhas ações confirmem as minhas palavras. De outra forma, que o que eu digo seja vivido pelas minhas ações e pelos meus comportamentos. Nossa, gente, como o tempo passa correndo quando eu me divirto. E nesse momento o tempo está passando muito rápido. Vamos lá. Modelo mental. O que é o modelo mental? Vamos entender. Existe a realidade fora de nós. O que é a realidade externa? É qualquer coisa fora de você. Pode ser a tela do computador, a tela do seu notebook, a tela do seu smartphone, a pessoa que está ao seu lado, qualquer coisa fora de você. E qualquer coisa fora de nós é apreendida, ou seja, é percebida através dos canais sensoriais, da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar. Portanto, é através dos sentidos que nós apreendemos o mundo. O que os sentidos fazem? Eles transformam os estímulos do meio externo em sinais elétricos. Se é algo que eu vejo, os meus olhos captam a luz e depois essa luz é transformada num sinal elétrico que vai até o meu lobo occipital. Fica aqui atrás. Nós enxergamos com o cérebro. Os olhos apenas captam a luz e transformam esse sinal em sinal elétrico. Depois, nós temos uma série de filtros internos. A linguagem é um filtro poderoso. Inclusive, ontem eu falei que PNL, Programação Neurolinguística, a linguagem gera realidade dentro da nossa cabeça. É por meio da linguagem que nós programamos e reprogramamos o nosso biocomputador, que é o cérebro e a mente humana.
nós também passamos por filtros das nossas crenças, dos nossos valores pessoais e das nossas memórias. Portanto, o conjunto de experiências que nós temos dentro de nós filtram a nossa realidade, que, por sua vez, geram aqui na nossa cabeça uma representação interna. O que nós temos na cabeça não é a realidade, é o mapa da realidade. Vou repetir novamente, o que nós temos na cabeça não é a realidade, é a nossa maneira única e pessoal de perceber a realidade, é a nossa primeira posição perceptual. Mas eu vou falar de posição perceptual daqui a pouco. Por enquanto, guardem que o que eu tenho na cabeça é um mapa da realidade, não é o território. O território é o mundo fora de mim. E nunca confundam um mapa com o território. E qual é o problema disso? A gente acha que a nossa visão de mundo é que é a visão certa, que é a visão correta. Então, é só um exemplo. Se eu sou judeu e acho que a única forma de ver o mundo é a minha, eu vou desprezar as outras religiões, as outras formas de ver o mundo. Ou se eu sou católico, ou se eu sou protestante, ou se eu sou umbandista, não importa. A sua visão de mundo é sua e é única. Ela é importante? Claro que sim. Mas, mais do que isso, nós temos que entender que um ponto de vista é apenas um ponto de vista, não é a realidade como um todo, é a realidade individual de cada um. Gente, entendam bem, nada contra as religiões, é apenas um exemplo. É óbvio que quem é judeu aceita e trabalha com várias pessoas de diferentes religiões. Foi apenas um exemplo, para ficar claro para todo mundo. Os meus pensamentos, os meus estados emocionais e a minha fisiologia, esse conjunto de forças interagindo dentro de mim, interfere no meu mapa da realidade, interfere na minha representação interna, que, por sua vez, esse conjunto de forças interagindo gera o comportamento humano. O meu comportamento ele vai ser de acordo com o mapa da minha realidade. Eu costumo dizer, se eu considero o mundo um lugar perigoso, eu vou construir ao meu redor, o meu comportamento será de construir muros ao meu redor, para eu me distanciar, para eu me afastar das pessoas. Por outro lado, se eu considero o mundo um lugar agradável, um lugar de conexão, um lugar de troca entre as pessoas, eu vou construir pontes ao meu redor e me conectar, me aproximar das pessoas. Notem, o mundo é o mundo. A maneira como eu represento o mundo dentro da minha cabeça é que vai definir o meu comportamento. É a ideia de pensar na abundância ou pensar na escassez. Quem pensa na escassez acha que sempre vai acabar, que vai faltar, que tem pouco. Por isso a pessoa precisa acumular, acumular e acumular. Ela nunca está disposta a ceder. Primeiro ela pensa eu, e depois, se sobrar alguma coisa, que muitas vezes não interessa a ela, o outro. Gente, essa é uma forma completamente egóica de viver e interpretar a vida. Mas, por mais absurdo que pareça, existe uma grande quantidade de pessoas no mundo hoje agindo assim. Eu quero garantir a minha máscara e que se dane os outros. Olha só que pensamento egoísta. Nós vivemos num mundo onde não há mais espaço para o egoísmo, e sim vivermos de maneira coletiva, pensando um nos outros e os outros no um. De tal maneira que eu cuido de você e você cuida de mim e todo mundo cuida de todo mundo. Esse é um comportamento de abundância, onde todos podem contribuir. E o comportamento gera um feedback comportamental, ou seja, o que eu faço vai moldar a maneira como eu percebo o mundo. O mundo não é nem bom nem mal, o mundo é o mundo. Guimarães Rosa já dizia o seguinte, Grande Sertão Veredas, cada um percebe o mundo de um seu jeito, de um seu modo. Tem outra que eu gosto bastante, uma frase de um psicólogo húngaro, chama-se Mihaly Csikszentmihalyi. Ele diz o seguinte, cada um de nós pode fazer a si mesmo feliz ou
miseravelmente infeliz, independentemente do que está acontecendo fora, mudando apenas o conteúdo da consciência. Olha só, gente, que coisa fantástica. É esse mundo aqui dentro de nós que nos faz sofrer ou viver alegremente. E a PNL nos ensina como trabalhar com esse mundo interior. Lembre-se, não é o mundo fora de nós, mas é o mundo dentro de nós que impacta a nossa vida. Lembrando mais uma vez o que Mihaly Csikszentmihalyi diz: cada um de nós pode fazer a si mesmo feliz ou miseravelmente infeliz, independentemente do que está acontecendo fora, mudando apenas o conteúdo da consciência. É a consciência que faz você ver e enxergar o mundo do jeito que você enxerga. Então, eu acabei de falar, de explicar o que é o modelo mental. Resumindo, é o nosso mapa da realidade. Nenhuma realidade é completa se você considerar um único mapa. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Essa frase eu gosto muito. O mapa determina como se interpreta os acontecimentos na vida e o significado que damos a ele. Somos nós que atribuímos significado ao que nos acontece na vida. Vou dar um exemplo rápido aqui. Imaginem dois irmãos gêmeos, obviamente nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, e cresceram vestindo as mesmas roupas iguais. Que eu não sei por que os pais fazem isso, mas tudo bem. Vamos lá. E aí os dois crescem, e aí você pergunta para um deles, por exemplo, e aí, o que te fez ser triste, não ter conseguido avançar na vida? Aí ele responde: foi o meu pai. Meu pai era muito exigente, ele exigia cada vez mais de mim, ele parecia que nunca estava satisfeito com o que eu fazia. Então eu desisti, desanimei e hoje consegui o que eu consegui. Aí você vai lá e pergunta para o outro irmão que teve sucesso na vida. E ele diz o seguinte: meu pai exigia muito de mim, o tempo todo ele exigia, queria sempre que eu fosse melhor, ele nunca estava satisfeito com o resultado. Com isso eu percebi que eu tinha que ser cada vez melhor do que eu mesmo. E fui avançando e superando as minhas dificuldades e conseguia obter sucesso na vida. Detalhe, gente, o pai e a mãe são os mesmos. Um teve fracasso e o outro sucesso. Portanto, sucesso é uma questão pessoal. O mapa determina como nós interpretamos a realidade. Se eu serei fracassado ou se eu terei sucesso na minha vida. É o mapa individual que limita. É o nosso mapa da realidade que nos limita. Não é o mundo em si. Avançando um pouco mais, enquete 2. Você sabe o que são as posições perceptuais? 16 pessoas disseram que sabem o que são as posições perceptuais. Uhul, que bom! A maior parte não sabe, 84% não sabe. Que bom! Desta maneira eu posso explicar e vocês saberão ao final desta aula. 84% não sabe. Poxa, que bom! Assim eu espero contribuir. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: você não está enxergando o meu ponto de vista. Eu estou vendo desta maneira, mas você não enxerga. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora, sobre o ponto de vista de cada um. As pessoas muitas vezes brigam porque uma quer ir, por exemplo, ao cinema, a outra quer ir ao teatro, uma quer ficar em casa, a outra quer viajar. E aí, no calor das emoções, nós falamos: você não enxerga o meu ponto de vista. Provavelmente vocês já ouviram isso. E o que é o ponto de vista? É o seu modelo de mundo que eu acabei de explicar, é a sua visão de mundo. É a sua primeira posição perceptual, é a visão do eu, como eu enxergo o mundo. Mas uma única maneira de enxergar o mundo é uma maneira pobre. Então nós precisamos entender que, além da minha visão, existe no mínimo uma visão do outro, a posição do outro. E para que eu me torne uma pessoa empática, eu tenho que aprender a me colocar no lugar da outra pessoa, ver o mundo como ela vê, perceber o mundo como ela percebe. Ou, Sandro, mas eu nunca verei. Então faça o exercício. Isso é um exercício de humildade. Ser humilde é importante. E a terceira posição é a posição do extraterrestre. É você olhar o mundo
a partir não só da sua visão, não só da visão do outro, mas de alguém completamente de fora, alguém que está olhando ali o Sandro e a outra pessoa. Eu brinco, é a visão do extraterrestre, é a posição neutra, é olhar e entender o mundo a partir de uma perspectiva muito mais ampla. Mas eu vou explicar isso e nós vamos fazer um exercício rápido aqui, porque o tempo urge e muito rápido. Então, lembrando que a posição do eu é o seu mapa da realidade, é o seu ponto de vista. Vamos lá, para um exercício que eu quero propor agora para vocês. Escolha um relacionamento que você quer melhorar. Sei lá, você brigou com a esposa, com o marido, com o amante, com a amante, com seu filho, com a sua sogra, com quem quer que seja, com o seu chefe. Pense num relacionamento que você quer melhorar. Se você não quer melhorar, não adianta nada. Então, pensou? Você vai escolher 3 posições, ou você vai escolher 3 lugares. Por exemplo, a primeira posição é a posição do eu. Você pode até colocar uma cadeira aí num determinado lugar, ou um lugar do sofá, e dizer, esta é a posição do eu. O que você vai fazer? Vai definir essa posição. A segunda posição, você vai colocar uma cadeira ou vai sentar num lugar onde, teoricamente, está a outra pessoa que você quer melhorar o relacionamento. E terceiro e último, é a posição do extraterrestre. É uma posição onde não é o eu, não é o outro, mas é alguém distante olhando aquela interação humana. O que você vai fazer na posição do outro? Você vai parar, isso está na apostila, tá ok, gente? Portanto, vocês poderão fazer depois. Como eu tenho pouco tempo, eu ensino, explico aqui numa aula presencial, eu dou tempos, conduzo a dinâmica e explico e tiro as dúvidas. Aqui, como eu não tenho tanto tempo, então, na posição do outro, você vai escrever o seguinte: qual é o comportamento, num pedaço de papel, qual é o comportamento ou a atitude do outro que lhe incomoda. Portanto, você vai descrever o comportamento do outro que incomoda você nesta relação. Ah, sei lá, vou inventar aqui, tá, gente? O meu marido ou a minha esposa fuma e eu não gosto que ele fume. Esse comportamento me desagrada. Ok, é a sua visão de mundo. Porém, ela é limitada. Agora, o que você vai fazer? Você vai sentar no lugar do outro, vai ocupar o espaço do outro, ou mentalmente, ou ocupando um espaço físico, e vai se perguntar, sendo o outro agora, se é a minha esposa, o meu esposo que fuma, eu serei esta outra pessoa e vou me perguntar, qual é a intenção positiva deste meu comportamento? Ou seja, eu agora não sou o Sandro, sou a outra pessoa me perguntando qual é a intenção positiva. Porque se a pessoa faz algo que te incomoda, tem uma intenção positiva no comportamento dela, que às vezes não tem como pressuposto básico incomodar a você, mas às vezes ela fuma porque isso traz paz, calma e tranquilidade para ela. Notem que esse comportamento é um comportamento que traz para ela alguma coisa de positiva. Faça o exercício, se pergunte qual a intenção positiva do comportamento dessa pessoa. E anote isso. E depois, vá para a terceira posição, se coloque no lugar de um observador neutro. O William Ury, um dos principais criadores das negociações modernas, William Ury, lá da escola de Harvard, ele diz o seguinte, que a terceira posição perceptual é a visão do balcão. É você olhar de cima e ver ali o negociador de um lado, o outro negociador do outro lado, e entender quais são as visões das pessoas ali envolvidas naquela negociação. E neste momento, você, estando na terceira posição, você vai se perguntar quais comportamentos o eu, lembrando que o eu é você na primeira posição, poderia modificar. Portanto, o que eu estou dizendo é, você vai mudar o comportamento do eu e não do outro. Se você quer mudar o mundo ou se você quer mudar o outro, comece mudando primeiro a você mesmo. Isso eu já falei ontem na aula. Então,
que comportamentos o eu, lá o Sandro, pode modificar em relação ao marido ou à esposa que fuma. E depois você volta lá para a posição do eu e pense sobre esse comportamento e modifique esse comportamento. Não é o outro que te faz mal, é o significado que você dá ao outro que te faz mal. Repetindo, não é o outro que te faz mal, é o significado que você atribui ao outro que lhe faz mal. Portanto, o que são as posições perceptuais? É você mentalmente levar o seu eu para olhar o mundo a partir da perspectiva do outro e levar a visão do outro de alguém distanciado para olhar esta relação e também observar o que você pode modificar no eu e não no outro. Não queira mudar o outro, mude primeiro a você mesmo. Gente, há uma sabedoria imensa por trás disso. Muitas vezes a gente fica chateado porque alguém da nossa família fez algo que nos entristeceu absurdamente. E aí a gente fica com raiva daquela pessoa, ou do pai que mandou, por exemplo, no caso das crianças agora, desliga o videogame, vai tomar banho, e a criança fica chateada. Ou você fica chateado com o marido ou com a esposa porque ele fez algo que te desagradou. Mas note, o que o outro fez foi tendo na cabeça dele, o outro, a melhor intenção. Porque todo comportamento tem uma intenção positiva para quem realiza o comportamento, mesmo que eu não tenha gostado. Então, onde está a sabedoria? Entender que isso é dele, não é meu, não me pertence. Só vai me pertencer se eu começar a reagir e assumir isso como uma ofensa pessoal. Portanto, toda vez que alguém diz que não gosta de mim, eu me pergunto, como que eu posso contribuir para que essa pessoa tenha uma visão melhor a meu respeito? Se eu não puder contribuir, que pena, é dele, não é minha essa visão. Como é que nós criamos as nossas emoções? Ou de alegria, ou de raiva, ou de tristeza, ou de desprezo? Quem cria as emoções somos nós mesmos. Portanto, como é que nós criamos as nossas emoções? A partir da fisiologia. Vou tirar o compartilhamento a pedido da Rita. A fisiologia é o corpo, o nosso corpo. Respire agora. Ó. Inspire e expire. Você tem um corpo. E esse corpo é quem sente, é quem cria as suas emoções. As emoções não são coisas das árvores ou das pedras, mas algo que está dentro de cada um de nós. Toda emoção é uma alteração psico-neurofisiológica. Toda emoção produz uma alteração psicológica, neurológica, muda aqui a química do nosso cérebro e muda a nossa fisiologia. Temos aí o Guilherme, professor de química, ele sabe muito bem disso. As nossas sinapses, as nossas conexões elétricas são conexões químicas que podem modificar de acordo com as nossas emoções. Um dado importante na era Covid-19, emoções de tristeza, de medo, diminuem a capacidade do nosso sistema imunológico de combater as doenças. Portanto, troque agora a sua emoção de medo e tristeza por alegria, por felicidade, por esperança de que o futuro será melhor. Mais uma vez, vou repetir. Medo e tristeza diminuem a capacidade do nosso organismo, da nossa fisiologia, do nosso corpo combater doenças. Isso é estudo científico. Segunda coisa que mexe com as nossas emoções, as nossas palavras, a nossa linguagem, seja ela falada, seja ela pensada. Nunca fale mal de ninguém, porque quando você fala mal de alguém, o cérebro humano aplica assim o que está sendo dito. Se você começa a falar mal do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa, da sua sogra, do seu amigo, da sua amiga, do seu chefe, daqui a pouco você está se sentindo mal. Por quê? Por um motivo muito simples. O cérebro humano aplica assim o que está sendo dito. Portanto, para você se sentir melhor e criar emoções positivas, fale de coisas positivas. Vou dar um exemplo rápido.
uma mãe estava em casa lendo a apostila do curso básico de programação neurolinguística e o filhinho de 5 anos chegou para a mãe e perguntou: mãe, o que é PNL? A mãe pensou e disse o seguinte para o filho: vai lá e pergunta para o seu avô como é que está a dor que ele sente na perna. O menino correu, chegou até o avô e perguntou: vô, como é que está a dor que você sente na perna? O avô: ai, meu netinho, tá terrível, tá doendo pra caramba, eu sinto muita dor toda noite, eu não consigo andar direito, eu me sinto mal. E ele fez um minuto de lamentações. Aí o menino voltou e falou: mãe, mas o que é PNL? A mãe então chegou para o menino e falou o seguinte: vá lá e pergunta para o seu avô qual foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dele. E o menino voltou e perguntou: vô, qual foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na sua vida? Ah, meu netinho, foi o seu nascimento, eu lembro com alegria. Até hoje, o dia que você nasceu, que eu te peguei no colo, você era pequenininho, e eu peguei e te dei um monte de beijinhos maravilhosos, e vi que eu te amava demais, e fiquei extremamente feliz. O menino voltou e perguntou para a mãe: mãe, mas afinal, o que é PNL? E a mãe respondeu: é uma atitude mental, é a linguagem que nós utilizamos para falar de nós e do mundo. Quando o avô falou das dores, o que ele gerou no corpo dele? Dores. Quando ele falou de prazer, de alegria, de felicidade, ele sentiu prazer, alegria, felicidade. Porque toda emoção é uma alteração psico-neurofisiológica. As emoções mexem com o nosso corpo. Terceiro elemento da tétrade. Faltar mais um. É a... Bom, lembrando, primeiro, para vocês. O primeiro elemento, pouco importa a ordem, é o que mesmo? Escrevam aí para mim, para que eu saiba que vocês estão acompanhando. Vamos lá. Poxa, fisiologia. Muito bem. Segundo elemento é a linguagem. Vamos lá? Linguagem. E terceiro elemento, foco do pensamento. Tudo aquilo que nós focamos cresce, tudo que nós focamos amplia. Portanto, o cérebro humano ele tem aqui dentro um sistema chamado sistema reticular ativador. O que esse sistema faz? Encontra padrões. Então, por exemplo, imaginando que você é uma mulher grávida, a mulher grávida ela começa a encontrar roupas de bebês pelas lojas que vendem roupas de bebês, ela começa a ver mulheres grávidas. A pessoa que quer comprar um carro, ele ou ela, compra um carro de uma determinada marca, de uma determinada cor, sai da concessionária, sai da agência com seu carro e olha para um lado, olha para o outro e vê uma infinidade de carros exatamente iguais ao que ele comprou. Mas antes não percebia, porque foco do pensamento. Se eu tenho foco somente nas notícias de que a Covid está aumentando, que as pessoas estão morrendo, eu vou começar a me sentir mal. Mude o foco do seu pensamento. Comece a olhar para coisas boas. Pega um filme, um livro, assista. Assista por exemplo, digamos que você não goste de filme de comédia. Vá lá, se reinvente, assista uma comédia e veja o que pode mudar na sua vida. Fisiologia, linguagem, foco do pensamento e crenças e convicções. As nossas crenças, as nossas convicções são, então, a base do nosso pensamento. Se você acredita que você pode, você está correto. Se você acredita que você não pode, você está correto também, porque toda crença é uma profecia autorrealizável. Se eu acredito em algo, eu vou fazer de tudo para que aquilo que eu acredito se torne verdade. Senão, eu teria um problema. Ou eu sou mentiroso, ou a minha crença não serve de nada. Mas, obviamente, que eu pretendo, mais à frente, fazer um trabalho só de crenças, uma live falando só de crenças aqui para vocês. Explicar que a crença surge lá na primeira infância, depois na segunda infância, e o que você pode fazer para mudar a crença. Mas, neste momento, eu quero ficar por aqui, pois o tempo já está avançando. A motivação é o resultado das nossas crenças. Se eu acredito que eu posso, eu me motivo e vou lá e faço acontecer. Se eu acredito que eu não posso, que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir.
Um exemplo, eu, enquanto professor, e acredito que outros professores também, estamos nos reinventando, dando aula pela internet. Eu nasci num tempo em que o maior meio de comunicação que existia era o rádio. Gente, na minha casa não tinha televisão. Vou repetir, na minha casa não tinha televisão. Nós não tínhamos dinheiro para comprar televisão. E hoje a gente tem uma série de tecnologias aí ao nosso redor. Então, lembrando, PNL é uma ferramenta que ajuda a entender como nós criamos os nossos estados emocionais. Já estamos na enquete e falamos de modelo mental das posições perceptuais e dos estados emocionais. Amanhã vou falar de modelo mental, vou fazer uma breve revisão, faremos um exercício mental de como você pode mudar um estado interno. Vou falar dos sentidos, dos canais sensoriais e faremos um segundo exercício também. Vou falar da função dos sentidos e dos sistemas representacionais. Portanto, esses são os temas de amanhã. Encerrando e compartilhando os resultados. Trazendo para cá, tirando 58% respondeu que superou as expectativas. 31% que ficou muito satisfeito e 10% satisfeito. Gente, quem ficou satisfeito, me dê dicas do que você entende que eu possa contribuir para aumentar o seu nível de satisfação, porque nós somos prestadores de serviço. Todos nós prestamos serviço. O meu cliente é a pessoa mais importante nesse mundo para mim, neste momento. Eu aceito todas as sugestões. Fiquem à vontade. Só não vou aceitar a sugestão de cortar o cabelo, porque não terei como cortar o cabelo, afinal estou dentro de casa. Sandro, como um gerente pode criar um estado emocional da sua equipe para aumentar as vendas no período pós-Covid? Alexandre, excelente pergunta. É o seguinte, para que as pessoas se motivem, e isso vale para qualquer pessoa, é criar uma imagem mental de um futuro irresistível. Tema da nossa quarta aula, como criar uma imagem mental. O que nos motiva na vida é a imagem que nós temos aqui dentro da nossa cabeça do futuro. Então, eu não tenho uma resposta pronta, eu tenho uma resposta de como você, enquanto gerente, gestor de pessoas, poderá fazer isso. O resultado será o resultado seu, da sua aplicação. Outra, como saber qual é o estado mental ou percepção da realidade mais adequada ou apropriada para um determinado momento? Não tem o estado mais apropriado, tem a sua realidade no momento. E é com ela que você vai ter que lidar, seja ela uma realidade interna de capacidade, de crença positiva ou de escassez, de achar que você não pode, que não vai conseguir. Isso é tema para uma live, falar sobre crenças. A crença é o que nos motiva a gente na vida. Tudo aquilo que nós acreditamos se torna uma profecia autorrealizável e um estímulo, um fator motivacional. Se houver foco em uma determinada situação e o desfecho não for esperado, significa que o foco foi distorcido? Não. Significa que você precisa mudar o seu comportamento. Lembre-se, aula de ontem. Tudo que acontece na nossa vida é feedback. Se eu faço algo e não obtenho o comportamento que eu quero, a coisa mais sensata a fazer é mudar o comportamento. E isso pode significar mudar o foco, mudar a linguagem, mudar as suas crenças, e até mesmo mudar a sua fisiologia. Vou dar um exemplo. Se eu estou aqui, que chato, que saco essa vida, que nada dá certo. Se eu estou nessa fisiologia aqui de pouco recurso, tudo vai dar errado, porque o meu corpo já está dizendo isso. Porém, se eu levanto, dou uma sacudida na poeira e digo, eu vou mudar, eu vou fazer melhor, e a minha atitude é de fazer diferente, a minha fisiologia começa a mudar o meu estado mental, que começa a mudar o meu corpo, que muda o foco do meu pensamento, que muda a minha crença. Portanto, nós somos os responsáveis por criar os nossos estados emocionais. Eu tive a honra e a graça e a gratidão de ser o primeiro brasileiro a ter um artigo científico publicado no Manual Internacional de Leitura,
facial das emoções. O livro será lançado no decorrer dessa semana. É um livro onde eu concorri com vários pesquisadores em diferentes universidades, no Brasil e fora do Brasil, e eu fui um dos escolhidos para ter o artigo publicado. Portanto, eu sou o único brasileiro até hoje a ter um artigo publicado. Mas eu não estou satisfeito. Sabe por quê? Eu quero que mais brasileiros possam também publicar um artigo científico e participar comigo desse momento único e maravilhoso, que é ter um artigo, um reconhecimento da Academia Internacional de um trabalho que eu fiz. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí do outro lado, e recebi várias e várias mensagens por WhatsApp, pelas redes sociais, de amigos agradecendo pela aula. Eu que agradeço a vocês por me darem a oportunidade de ser a melhor versão de mim mesmo. Muito obrigado. Beijos no seu coração.